Olá, aqui é o Ricardo Novaes, seja bem-vindo ao canal Amigo Violão. Hoje eu vou falar com você de um assunto que, para você que dá aulas de violão, com certeza vai ser de um proveito bem grande. São reflexões que eu venho fazendo, sempre dando aula, já tem 20 anos que eu dou aula de violão, e isso me trouxe a reflexão de como que eu ainda sou pequeno, vamos dizer assim, como que eu sei pouco. E porque foi um insight, assim, foram alguns insights muito importantes que eu tive, recentemente, e que me fizeram ver como que, na verdade, o professor, se ele não souber puxar a consciência do aluno, o que tem dentro dele, as forças dele mesmo, não vai adiantar nada. Não adianta a gente ter uma metodologia, a gente ter uma série de coisas bonitinhas, bem organizadas, assim, cronograma de aula, aquela coisa toda, se você não souber fazer isso que eu vou falar aqui hoje. E eu vou trazer em 3 exemplos como que eu percebi, isso daí que eu estou querendo te trazer. Então, o primeiro ponto, vamos trazer assim, foi quando eu esqueci de levar estante de partituras para minha aula. E aí, nessa de esquecer a estante, eu falei, poxa, o que nós vamos fazer, Porque a gente estava 3 aulas estudando uma música que era um pouquinho acima do nível da minha aluna, aquelas músicas que puxam o aluno para crescer tecnicamente. Então ela não tinha memorizado a música ainda, e por isso que seria legal estar ali com a partitura e tal. Mas aí o que a gente fez? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, hoje eu quero que você exercite a sua memória, você vai tocar olhando mais para os seus dedos, eu vou te mostrar aqui no violão como é que faz, porque eu poderia ter colocado a partitura em algum outro apoio, isso não era problema. Mas eu quis aproveitar isso para fazer esse exercício de ver como que seria a diferença. A gente estava 3 aulas trabalhando essa música e eu queria ver qual que seria a diferença de rendimento dela. E nisso, o que eu notei? Uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, se você ficar olhando demais para o papel e menos para o seu dedo, você não absorve aqueles movimentos. Fica uma coisa que você lê e não decora. E foi impressionante a rapidez com que ela memorizou a música, muito mais rápido. Nessa aula, a gente praticamente chegou no final da música. A gente fez um percurso muito mais acelerado. Eu estou falando de uma criança de 8 anos de idade, tá? Então eu não estou falando de uma aluna assim, avançada nem nada. Então ela estava ainda justamente no foco desse canal aqui, A gente fala mais de crianças iniciantes. Então ela estava num momento que ela precisa ainda desenvolver a propriocepção dela, ou seja, a percepção de si mesma. A percepção de para onde ela está olhando, porque muitas vezes você pode ver, tem alunos que ficam olhando para a mão direita e para a mão esquerda, e só toca quando tiver olhado para as duas mãos. O que vai acontecer? Vai atrasar. E quando a pessoa, além de fazer isso, olha para a partitura, aí esse tempo de olhar para cá, para lá e para lá, é o tempo que já atrasou tudo, já perdeu a música. Então esse é o primeiro ponto que me fez ter a certeza. Eu falei, gente, quando você tira um pouco a partitura e traz um pouco para essa leitura auditiva, que é a questão da imitação. Eu falo de leitura auditiva para as crianças no sentido de que a leitura vai além de ler símbolos no papel. A leitura é um entendimento. Então você entender auditivamente e não apenas auditivamente. As pessoas que têm uma característica sinestésica, porque tem as pessoas mais visuais, tem as pessoas mais sinestésicas. Os sinestésicos, eles têm um foco tanto na audição quanto no tato. Então quando você está mais focado no que você está ouvindo e no que você está fazendo com seus dedos, que é o que de fato é mais concreto e objetivo que está acontecendo ali, a aprendizagem é muito mais rápida. Tá? Um segundo ponto que eu acho muito legal, eu sempre faço isso com meus alunos, é o seguinte, é muito importante a gente repetir, Então, agora já é o segundo tópico, eu falei que ia falar de 3, Então esse é o segundo. É muito importante a gente repetir, certo? Na música a gente aprende por repetição. Então, em vez de eu falar assim, olha, repete 10 vezes, isso às vezes assusta. Mas se eu falar repete 3, é pouco. Às vezes se eu não quero assustar meu aluno, eu falo repete 3 vezes, aí é pouco. Se eu falar repete algumas vezes, não dá em nada, porque algumas é 1 vez e meia, quando no máximo chegar a 2. Então algumas não servem para muita coisa. Aí que eu descobri, eu falo assim, quantas vezes você acha que você precisa repetir isso aí para melhorar? Aí é incrível como é que eles mesmos falam, eu acho 10 vezes, 6 vezes, 7 vezes. São números significativos, que realmente eu falo, beleza, então 7 vezes. E aí a gente vai contando e é algo que veio do próprio aluno. E uma vez um aluno meu me perguntou, por que você me pergunta? Por que você mesmo não me diz? Eu falei, cara, você sabe, Então você perguntar, quanto tempo você acha que você pode estudar isso daqui agora? Quanto tempo você acha que você vai gastar? Deixa o aluno falar.
é incrível como é que você exercita dentro dele a própria capacidade de pensar, porque muitas vezes os alunos não treinam porque eles não têm, não é porque eles não gostam de tocar violão, nem nada disso, é porque eles não têm treinado dentro deles o músculo da iniciativa, o músculo de ter a ideia e ir lá e fazer. Então a gente traz isso na aula para trazer um pensamento, olha, depende de você. Eu estou aqui fazendo a metade do caminho, você vai ter que fazer a outra metade. Porém, a gente traz isso de uma maneira prática, de uma maneira que não seja doutrinando a pessoa, né? Então essa de você perguntar é muito interessante, funciona 100% das vezes. Agora, o terceiro ponto, que eu acho assim bem interessante, eu esqueci qual que é. O mais importante, porque é o seguinte, isso é uma coisa que desde quando eu comecei a dar aula para criança, eu tinha uma dificuldade com isso. Eu ficava assim, gente, a falta de fluência, né? A falta de percepção musical que parecia que tinha, né? Então, por exemplo, estou pedindo para o aluno tocar Asa Branca, né? Então, por exemplo, aí, em vez de fazer essas 3 primeiras notas mais rápidas, né? E as outras mais lentas, como a minha aluna estava fazendo tudo assim. Tudo igual. Aí eu falei, olha, aí eu tive um insight, falei assim, vamos pensar assim, você está cantando isso dentro de você? Você tem que cantar essa música dentro de você. Você está imaginando o som? Imagina, ó, trazendo para ela ter o som dentro do ouvido dela. Foi impressionante como que deu certo. Agora, por que eu falo impressionante? Porque é uma coisa simples, né? Porque eu já dava aula há muitos anos quando isso aconteceu. Não foi uma coisa que eu percebi de primeira nem de segunda. Eu tive que apanhar muito para perceber isso. Porque às vezes a gente acha que basta você explicar bem direitinho para um aluno como é que ele faz uma coisa. Basta você falar assim, não, essa música é conhecida, ele conhece. Acontece que quando a gente é músico, a gente ouve o som dentro da gente e a gente reproduz ele fora. Porém, isso é algo que tem que ser aprendido. Não é algo que a pessoa já nasce fazendo ou algo que basta começar a mexer os dedinhos no violão que isso começa a acontecer. Não é. Eu lembro que o meu professor falava assim, ó, o bom músico é aquele que ouve o que ele está tocando. Agora, o músico excelente é aquele que ouve o que ele vai tocar, então ele ouve antes. Então trazer isso para os alunos é muito legal, você trazer, olha, você vai escutar primeiro para tocar depois. E isso faz com que você tenha um aluno que está dando aula para ele mesmo, vamos dizer assim. É como se você estivesse tirando a venda dos olhos de alguém andando de bicicleta. É como se, poxa, você já viu aluno que está tocando coisas que parecem tão bobas e coisas assim que você fala, não é possível que a pessoa não consegue fazer isso, né? Mas é como se estivesse andando de bicicleta com os olhos fechados. Se passa, não consegue nem andar em linha reta direito, né? Não tem orientação. Ou seja, a gente quando ensina a abrir os olhos da audição, porque é uma audição interna, é muito legal. Tem uma história que conta que o Tom Jobim chegou na casa do Villa-Lobos, o Villa-Lobos estava escrevendo música no meio de um monte de crianças brincando, tinha até uma cantora perto dele cantando com acompanhamento de um pianista, e ele deitado no chão escrevendo uma partitura. E o Tom Jobim falou, maestro, como é que você faz isso com esse barulhão todo? Aí ele falou assim, não são os ouvidos de fora, é os ouvidos de dentro. Então a gente tem que treinar os ouvidos de dentro, o ouvido de dentro, né? O ouvido de dentro dos nossos alunos. E será que você também está treinando seu ouvido de dentro? Né? Porque a gente também tem que estar se esmerando para a gente ser uns músicos melhores. Né? Uma das coisas que mais também cativa os alunos é a gente estar se trabalhando. Agora, é o seguinte, né? Isso é uma coisa, tudo isso aí que eu estou falando, por exemplo, uma outra coisa bônus aqui que me veio agora, né? Eu olhei para esse celular aqui me filmando e eu lembrei. Uma das coisas que eu sei que ajuda muito um aluno, um aprendiz, inclusive nós que somos eternos aprendizes, é a gente se gravar. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de mais do que isso, a gente pode se filmar com muita praticidade, né? Um aluno, quando ele se ouve, ele aprende aquilo, coisas que você mesmo querendo não ia conseguir explicar, né? Porque ele tem, às vezes, dentro dele já uma ideia do que ele quer ouvir. E quando ele percebe que aquilo não está do jeito que ele queria, ele começa a fazer o contraste, o que eu queria versus o que eu estou fazendo. E aquilo gera um conhecimento musical dentro dele. Mesmo sem ele saber dar nome aos bois, ele vai conseguir fazer. Então, incentivar essa questão da gravação, pedir para ele, entre aspas, um dever de casa, me manda a gravação, ou gravar dentro da própria aula e mostrar.
Como é que você pode melhorar isso daqui? E você vai ver uma melhoria exponencial em poucos minutos, apenas usando a gravação, porque ele mesmo está se percebendo. Tá? Então, olha só que riqueza, quando a gente pega e entende que os nossos alunos são a verdadeira mina de ouro para eles mesmos aprenderem música, porque a gente não pode se achar o detentor do conhecimento e a gente está trazendo aquilo para a pessoa. O que a gente está trazendo muitas vezes é aquele parafuso de $5.000 que a gente aperta, né? Porque tem que saber onde está o parafuso, porque dentro da pessoa já tem a solução. Né? Você conhece aquele conto, né? O cara apertou o parafuso, falou, $5.000 para pagar. Falou, 5 mil? Para apertar o parafuso é $1, mas 4.999 para saber onde está o parafuso. Então, essa que é a ideia, tá? A gente tem que ter eu acho que essa postura, não apenas mais humilde, mas um pouco mais consciente quando a gente está dando aula, tá? Espero que você tenha gostado dessas dicas, aproveite e se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!